Próximo assunto são os monitores de referência. Os monitores de referência são as caixas de som que a gente ouve a música que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui eu tenho essas caixas com esse alto-falante amarelinho, que são ótimos monitores de referência, eles são profissionais para estúdio, mas elas são pequenininhas. São de uma categoria que a gente chama de monitores near field, de campo próximo, porque a gente não precisa de uma sala tão grande para que eles possam falar bastante. E o que a gente vai querer com esses monitores é que eles tenham mais ou menos uma resposta média em relação ao que as pessoas têm em casa. Então hoje em dia quase todo mundo ouve música no fone de ouvido, né? Mas também tem muitas pessoas que preferem usar um som mais simples, um mini system, e algumas pessoas que têm um som realmente muito grande, de muita potência, com caixas de som muito grandes. Então, os monitores Near Field, eles são a média entre todos esses casos. Eles também precisam ser muito precisos, sem colorir o som, exagerando, por exemplo, nos graves ou nos agudos, né? Essa é uma característica que esses monitores precisam ter para que eles sejam de boa qualidade e possam entregar para a gente um som bastante fiel, sem, entre aspas, mentir para a gente. Eles não podem oferecer esse tal desse colorido, que é uma coisa que também acontece com microfones, né? Mais uma coisa, além dos monitores de referência que a gente pode usar para ouvir e trabalhar no som, são os fones de ouvido. O próprio fone de ouvido que vem com o nosso celular, por exemplo, já é muito legal. As grandes marcas de celulares costumam ter fones de boa qualidade e às vezes até um microfoninho embutido que também pode ser usado de repente para uma entrevista, para a produção de um podcast ou para um vídeo como esse. Uma próxima categoria de fones de ouvido são esses daqui. Eu costumo usar, eles são um pouquinho mais caros, mas ainda não chegam a ser profissionais, né? Mas são bem legais, tanto para a gente ouvir música, quanto para a gente conferir se uma mixagem tá legal. E aí existem fones mais caros e mais profissionais, que são aqueles grandões que são totalmente fechados ou ainda semi-abertos, que a gente pode usar tanto no momento da gravação, quanto para conferir mixagem, para produzir música. Então muitos DJs gostam muito desses fones, muitos produtores musicais. Eu mesmo tenho um fone desses grandões que é muito legal, da mesma marca desse menorzinho que eu mostrei para vocês. Ele é bastante preciso, mas cada modelo vai ter suas especificações. Mas a gente quer que ele também seja parecido com os monitores, que ele tenha uma resposta flat, linear, ou seja, bastante equilibrada entre as frequências. A quinta coisa são os softwares ou os aplicativos de gravação. A gente tem uma série de softwares. Aqui, por exemplo, atrás de mim, tem um software chamado Reaper, que ele é gratuito para o primeiro uso, mas os sistemas operacionais às vezes vêm sempre com alguma coisa legal para a gente trabalhar som, como por exemplo o GarageBand, que vem nos computadores da Apple. Ele já é um grande software assim, de produção musical. Ele é muito parecido com um software mais profissional que a Apple também oferece, que é o Logic Pro. E aí a gente tem uma série de softwares, né? Além do Reaper, que eu mostrei para vocês, a gente tem um bastante famoso que é o Pro Tools, o Cubase também é bastante conhecido, Cakewalk, realmente são muitos e muitos softwares, né? E aí vai muito do gosto ou daquele que você aprendeu primeiro ou está se acostumando. Então essas são as 5 coisas que a gente precisa ter num home studio. Mas, já que você aguentou até aqui, eu vou te recompensar com uma sexta coisa que é muito legal, que é a respeito da acústica. Então vamos supor que você tem essas 5 coisas, mas você também está querendo gravar e ainda está percebendo que tem muito som sobrando, que está meio caótico o som que você está conseguindo gravar. Bom, provavelmente você tem um problema de acústica, né? A maior parte das nossas salas, dos nossos quartos, não tem uma acústica pensada para gravação de som. Eu vou dar algumas dicas básicas agora. A primeira é que se você tem monitores desse tipo, é legal sempre posicionar esses monitores exatamente no centro da parede onde ele está, com a mesma distância, para a direita ou para a esquerda. Assim as reflexões que vão acontecer, porque o som se propaga em todas as direções, né? As reflexões que vão acontecer nas paredes, nos outros objetos, elas vão ser sempre simétricas, né? Não vai ter um lado desbalanceado em relação ao outro. Uma próxima coisa legal é a gente adicionar algumas coisas que ajudam a abafar o som, seja um tapete bem grosso, um colchão, algumas almofadas, um sofá, ou se você está produzindo no seu quarto, a sua própria cama, pode ajudar muito com isso, tanto na hora de gravar quanto na hora de mixar. Tem algumas gravações muito legais que eu já fiz, fazendo uma espécie de cabaninha com uma toalha ou com um lençol cobrindo quem estava cantando ou tocando um instrumento. Essas gambiarras funcionam muito bem para melhorar um pouco a característica acústica desse quarto ou dessa sala que a gente está usando para gravar. De repente, até abrir as portas de um guarda-roupa com bastante roupa dentro pode ajudar muito na produção. Outras coisas muito interessantes são aproveitar os outros cômodos da casa que também podem ter acústicas interessantes. Por exemplo, gravar uma guitarra dentro do banheiro com aquelas reverberações todas, ou ainda um violão na cozinha. Então o importante é você experimentar e depois
compartilhar para que as pessoas também possam saber como você fez. Galera, então essas são as 5 dicas, agora 6, a respeito da produção de música em casa e de como você pode montar o seu home studio. Até a próxima!